Boa noite a todos. Vamos começar então, o nosso estudo. Hoje, e quem vai fazer a nossa leitura é a Ana Maria. Ana Maria, quando você puder, por favor. Sejam todos bem-vindos. Estamos estudando o livro O Homem Integral, psicografado de Divaldo Pereira Franco, autora espiritual Joana de Ângeles. Estamos no primeiro capítulo, continuando o tema liberdade. A denominada liberação sexual tem a correspondente maturidade emocional e dignidade espiritual, rebaixou as fontes genésicas ou venenoso, no qual as expressões aberrantes assumem a cidadania, inspirando os comportamentos alienados e favorecendo a contaminação das enfermidades degenerativas e destruidoras da existência corporal. Ao mesmo tempo, faculta o aborto delituoso, a promiscuidade moral, reduzindo o homem a um estágio de primarismo dantes não vivenciado. A liberdade de expressão aos emocionalmente desajustados tem permitido a morbidez e os toques se revelam com mais naturalidade do que a cultura e a educação. Por enxamearem mais os aventureiros com as exceções compreensíveis do que os indivíduos conscientes e responsáveis. A liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza, podendo identificar os próprios valores, que deve ampliar de forma edificante, respeitando a natureza e tudo quanto nela existe. A agressão ecológica, em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida, demonstra que o homem, em nome da sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se. E mata-se por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. A liberdade começa no pensamento como forma de inspiração do bom, do belo, do ideal, que são tudo que fomenta a vida e sustenta, da vida e a mantém. Qualquer comportamento que coage, reprime, viola, é adversário da liberdade. Examinando o magno problema da liberdade, Jesus sintetizou os meios de consegui-la através da verdade, única opção para tornar o homem realmente livre. A verdade, em síntese, que é Deus, e não a verdade conveniente de cada um, que é a forma doentia de projetar a própria sombra, de impor a sua própria imagem, de submeter a sua vontade alheia, constitui meta prioritária. Deus, porém, está dentro de todos nós e necessário medir na sua busca, de modo que exteriorizaremos sobranceio e tranquilizador. As conquistas externas atulham as casas e os cofres das coisas, sem torná-los lares nem recipientes de luz, destituídos de significados, que, quando nos mantém magnos das grandes dores, dos fortes sabores da morte, que chegam a todos nós, a liberdade que se encerra no túmulo é utópica, mentirosa. Livre é o espírito que se domina e se conquista, movimentando-se com a sabedoria de toda parte, idealista e amoroso, superando as injunções pressionadoras e anestesiantes. Obrigado. Eu queria fazer assim hoje, né, de um pouco mais descentralizado, né? Que vocês pudessem fazer algum comentário acerca de algum parágrafo, alguma coisa que chamou a atenção a vocês. E aí, mediante isso, a gente vai criando aí o tecido da nossa discussão. Tá. O que me chamou a atenção seria o parágrafo onde está escrito: a liberdade de expressão aos emocionalmente desajustados tem permitido que a morbidez e o toque se revelam
com mais naturalidade do que a cultura e a educação, por encaminharem mais os aventureiros com as exceções compreensíveis de que os indivíduos conscientes e responsáveis. Eu queria que você pudesse ampliar mais aí. Esse parágrafo realmente nos chama bastante atenção em relação ao que a gente está vivendo atualmente. Eu vou comentar ele rapidamente dentro do que você pede e a gente vai dissecando os demais, até os que estão para cima. E aí a gente passa a vez para outras pessoas que queiram fazer algum comentário dentro dessa proposta aí dos parágrafos. Esse trechozinho ele é interessante porque é bem o que a gente está vivendo na nossa atualidade. Nunca se falou tanto em liberdade de expressão, não é isso? Então, hoje em dia, nos discursos, principalmente os discursos massificados, a gente encontra muito essa palavra, liberdade de expressão. Nós temos que ser livres para nos externalizar, fazermos o que nós desejamos, dar expressividade aos nossos desejos, às nossas vontades pessoais, etc. E aí a Joana diz que essa liberdade de expressão aos emocionalmente desajustados tem permitido a morbidez e o choque se revelem com mais naturalidade do que a cultura e a educação. Então, a liberdade de expressão, ela é uma conquista, ela é um direito e, mais do que isso, ela é uma necessidade, porque nós carecemos de nos expressar. Por isso, nós desenvolvemos uma coisa chamada linguagem. Nós temos várias linguagens, nós não temos só a fala, né? Nós temos várias linguagens, linguagem corporal, visual, auditiva e etc. Então, essas linguagens, elas são meios, elas são mecanismos de nós nos expressarmos. Então, essa necessidade, ela surge desde quando nós ainda somos animais, ainda estamos ali jornadeando no reino animal, nós já temos essa necessidade de se expressar, de se fazer entender, de se comunicar. Então, a liberdade de expressão ela é perfeitamente justa, louvável, necessária. Só que o que acontece aí? Quando nós não entendemos exatamente o que é liberdade de expressão, quando nós estamos dentro dessa categoria que a Joana coloca, que é os emocionalmente desajustados. Então, quando nós estamos emocionalmente desajustados, e isso é a grande maioria da população, somos nós todos, na verdade, porque todos que estamos aqui nesse planetinha temos algum desajuste emocional, então nós não nos expressamos dentro daquilo que é o normal, que é o correto, né? Então, a nossa liberdade de expressão, ela acaba beirando o quê? Ela acaba beirando uma agressividade, ela acaba beirando uma violência, quer seja essa violência física, quer seja verbal, ela acaba beirando uma ditadura, ela acaba beirando uma imposição egóica, ou seja, nós ainda não sabemos nos expressar com liberdade, porque nós ainda estamos emocionalmente desajustados. E como alguém que está emocionalmente desajustado é capaz de se expressar com alguma liberdade? Lembrando aqui o conceito de liberdade, que nós já falávamos nos estudos anteriores, ou no estudo anterior, porque esse aqui é a complementação, né? O que é a liberdade? A liberdade é quando eu exerço o meu direito ou o meu dever sem ofender, sem violentar, sem agredir o outro. Porque a partir do momento que nós estamos em sociedade, a minha liberdade ela está condicionada ao outro. Então, essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade não é aquela que faz tudo o que quer e tudo o que deseja. É aquela que faz o que deseja, respeitando os seus limites e os limites daquele em que você convive. Então, esse é o indivíduo maduro para a verdadeira liberdade. Mas nós, os emocionalmente desajustados, nós não sabemos exercer essa liberdade, né, dentro de uma expressividade normal, ética, coerente. E o que acontece que Joana diz aqui?
Então, o que aparece? A morbidez e o choque, né? Entre as massas, entre os grupamentos, entre as bandeiras, entre os clãs, entre as tribos, né? E hoje a gente vive essas divisões que se entrechocam nessa tentativa de quererem ser ouvidos, de quererem se expressar. E aí a Joana diz que o que aparece aí é mais essa morbidez, é mais esse choque do que propriamente a cultura e a educação. Porque enxameiam, diz ela, mais aventureiros com as exceções compreensíveis do que os indivíduos conscientes e responsáveis. Então, essa consciência, essa responsabilidade com o outro, em não agredir o outro, isso é fruto do indivíduo maduro. Mas nós ainda jornadeamos nessa imaturidade emocional, fazendo com que a gente se entrechoque nos nossos grupos. Então, há uma briga muito grande entre grupos religiosos, por exemplo, nós vamos ver protestantes que, às vezes, são ofensivos em relação a outras religiões, e vice-versa. Nós vamos ter essa intolerância não só no protestantismo, nós vamos ter no catolicismo, nós vamos ter no umbandismo, nós vamos ter no próprio espiritismo, né? Muitos de nós que somos intolerantes no sentido negativo, no sentido de, na tentativa de você reafirmar a sua crença, você acaba desacreditando a crença do outro, né? Então, nós temos aí as guerras de grupos sociais, como, por exemplo, nós vamos ter aí, dentro dessas defensivas aí, da direita e da esquerda, nós vamos ter também feminismo, nós vamos ter a bandeira LGBTQIA+, nós vamos ter a bandeira contra racismo, e aí todas essas bandeiras, na tentativa de se reafirmarem, de se expressarem, de alguma forma acabam se agredindo, se entreagredindo. Então, por isso que nós ainda não estamos devidamente educados para exercer essa liberdade. Alguém gostaria de fazer um outro comentário baseado em algum outro parágrafo? Carlito, ainda dentro desse assunto, o que eu tenho notado, e que, inclusive, eu tenho passado por algumas situações que eu acho interessante, é que, porque a liberdade de expressão, ela é saudável, mas o que eu tenho notado nos dias de hoje é que as pessoas, dentro desses clãs que você vem citando, né, de esquerda, direita, ou de nichos religiosos, ou de defesa, né, racial, o que eu noto é que o que se podia, ou o que se falava anteriormente, alguns anos atrás, com mais naturalidade, num bate-papo entre amigos, atualmente tem sido ofensivo. É algo que era tolerado no passado, mas hoje existe essa questão do politicamente correto, ou as pessoas que estão dentro de um determinado clã, quando você cita ou comenta algo, né, exercendo o seu livre-arbítrio, né, o seu direito de expressão, liberdade de expressão, mas que em outros tempos não ofenderia, atualmente é algo que vem ofendendo. As pessoas se estão, parece que com... Como é que fala, gente? Como se fosse um porco-espinho, assim. Tá todo arrepiado. Você fala algo, ela já se ouriça toda. E aí eu acho que são dois pontos. A liberdade de expressão e atualmente, uma intolerância mais à flor da pele. Né? Algo que você, em outros tempos, falaria com tranquilidade, hoje já você não pode falar mais. Você está ofendendo, a pessoa se sente ofendida muito facilmente. Isso eu tenho notado, né? Até com pessoas muito próximas, assim, de amigos, que você fala algo, ok, então corta a relação, não conversa mais. E aí eu tô, com a leitura de Joana de Ângeles, eu estou tentando encaixar isso assim, né? Que acho que não é só do ser que tem a liberdade de expressão, acho que da outra parte também, né?
Você entende o que eu estou falando? Consigo entender perfeitamente, Léo, e acho bem interessante essa colocação que tu traz, porque é justamente isso aqui que a Joana está colocando, né? Por que que as pessoas estão todas à flor da pele, como você mesmo coloca, e é bem verdade? É justamente por conta do desajuste emocional. Então, como nós estamos desajustados emocionalmente, nós não estamos preparados a receber críticas no sentido positivo, né? Ou seja, a pessoa, esses clãs, essas pessoas que estão dentro desses clãs, elas não estão preparadas à crítica, ao debate, à discussão saudável, né? São pessoas fragilizadas emocionalmente e que querem reafirmar dentro de uma imposição que elas estão defendendo a melhor causa, a causa que é mais justa. Então, dentro disso, gera esse fanatismo mesmo, né, que as pessoas estão vivenciando, de modo que elas não conseguem olhar o outro lado. As coisas são muito claro, escuro, preto no branco, né? Até essa expressão mesmo, se eu colocar aqui, as pessoas vão dizer que é racismo, né? Dentro de um extremismo. Uma vez eu fiz uma palestra e aí eu disse assim, eu falava sobre a inveja, e aí eu fiz um breve comentário, eu disse, eu não acredito em inveja branca, para mim toda inveja é negra. E aí uma pessoa do público se sentiu ofendida com essa fala que eu disse, porque eu estava sendo racista para ela, né? Então, como é que a gente fala agora, né? Como é que a gente se coloca, né? Então, aí gera essa confusão, esse conflito, esse tormento na cabeça das pessoas, porque está todo mundo querendo defender aquilo que nem bem sabe o que está defendendo, né? As pessoas, no fundo, elas estão querendo preencher um vazio, uma frustração, levantando uma bandeira social para dizer que elas são boas, para dizer que elas estão engajadas, né? Então, nisso, elas colocam para fora a sua gana, a sua raiva, né? A sua frustração. Então, ela vai jogar no outro. Mas, para não parecer que ela é uma pessoa violenta, então ela se traveste dessa bandeira social, ela está defendendo um direito de alguém, né? Mas, no fundo, talvez a pessoa só quer colocar para fora uma ira, uma reatividade que ela acalenta dentro dela mesma, né? Então, é fruto desse desajuste emocional que a gente está vivendo, onde a pessoa não está pronta para o debate. Então, se você chega aqui e critica o espiritismo, uma pessoa que é fanática, ela vai ficar extremamente ofendida e ela vai partir para cima e ela vai dizer que o espiritismo é a religião que é detentora do conhecimento e etc, etc. Né? Então, ou seja, por que eu não posso aceitar uma crítica? Uma vez eu ouvi, porque nós estamos hipersensíveis, uma vez eu ouvi o Pondé dizer algo muito interessante e que me ofendeu. Eu gosto muito do Pondé, mas ele me ofendeu dessa vez. Ele disse assim, que o Nosso Lar era o pior filme que já tinha sido produzido. Aí quando eu vi isso, eu disse, meu Deus do céu, nunca mais eu vou ouvir Pondé. Olha só a minha intolerância, olha o meu desajuste. Mas aí eu fui analisar, depois que a raiva passou, né? Aí eu fui analisar e eu fui comparar o livro, a dimensão da doutrina, né? A dimensão espiritual e aquilo que a cinematografia registrou. Então, eu fui para um outro ângulo. Eu disse, não, olhando por esse lado, o filme realmente é muito pobre. Entende? Deixa muito a desejar. Ainda que seja para nós um avanço, uma conquista, né? Mas do ponto de vista, talvez, do que ele analisava, o filósofo, realmente, talvez a cinematografia seja bem simplista, bem empobrecida. Então, assim, o que nós temos que fazer? É ter esse olhar para o que o outro está dizendo. E Kardec era muito assim, porque a gente tem que aprender com o mestre, né? Kardec era assim. Tanto é que nos arquivos da Sociedade Espírita Parisiense existia uma biblioteca só de livros contrários ao espiritismo.
Então, Kardec, ele fazia questão de que nós lêssemos a crítica, aquilo que os outros falam sobre nós, até para que nós tivéssemos mais embasamento, mais fundamentação, até na hora de dar um discurso contrário, né? Saber com conhecimento de causa daquilo que nós estamos falando. Então, se a gente tivesse mais esse olhar, né, para o outro, para o que o outro diz, para o que o outro coloca, será que não agrega? Será que, de fato, não engrandece o debate? Mas as pessoas, elas não querem ter esse olhar, elas querem defender apenas o seu ego, a sua causa, e nisso está o desajuste. E nisso encontra-se a ausência da liberdade. Porque numa tentativa de você defender a liberdade, você acaba indo de encontro à própria liberdade. Porque quando você impõe o seu direito, a sua visão, você está tirando a liberdade do outro. Então, é uma liberdade de expressão que ela é meio caolha. Ou seja, é uma liberdade que ela só tem um lado, o meu. Então, a partir do momento que só tem o meu lado, ela deixa de ser liberdade, né? Porque eu estou impermeabilizando o outro do mesmo direito que me cabe. Então, essas brigas entre quem é que tem a verdade, quem é o detentor da verdade, na verdade, não expressa efetivamente essa liberdade de expressão, como Joana coloca aqui. Ela fala mais de entrechoques, e ela fala muito mais de uma morbidez dentro desses debates, dentro desses discursos, dentro dessas imposições. Lembremos-nos, por exemplo, Pilatos, quando pergunta para Jesus, que é a verdade? E eu acho muito interessante, porque naquele momento Jesus cala, ele silencia, ele não diz nada a Pilatos. Porque ali ele poderia travar um debate, mas seria desnecessário naquele momento. Mas antes ele já havia dito, eu sou a verdade. Entende? Então, assim, é você saber se colocar na hora, nas situações, naquilo que é mais conveniente, sempre respeitando a situação e o direito do outro, o seu e o do outro, né? Então, e por conta dessa neurose coletiva que nós vivemos, a gente acaba vivendo mais uma imposição do que propriamente uma liberdade de expressão conceitual. Carlito, tem uma parte, né, do texto que ela fala sobre a agressão ecológica. Eu achei tão interessante isso, né? É porque essa liberdade, quem te deu essa liberdade, né? E como que você está usando essa liberdade? Então, de repente, a gente entende que a liberdade eu sou livre para caçar, eu sou livre para maltratar, eu sou livre para desrespeitar o meio ecológico. E a gente percebe aí que quando tínhamos essa liberdade, ela é mudada ao longo das nossas experiências. Quando tínhamos lá atrás, né, a liberdade para caçar, por exemplo, as baleias, nós quase fizemos que elas sumissem do planeta, né? Então aí teve que vir uma lei restringindo essa liberdade de caça para que o animal pudesse continuar a existir. E assim, essa liberdade, ela não é aquela coisa fixa, então ela é uma coisa, uma ação humana, e por ser humana está sujeita a erros, né, nessa liberdade também. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, como as coisas vão mudando e as palavras vão mudando e a gente tem que se adequar, né, a essas mudanças, isso é algo que praticamente é imposto para nós. Por exemplo, eu sempre me identifiquei, desde criança, eu sempre me identifiquei que eu sou negro, que eu pertenço à raça negra. Hoje em dia, eu não posso mais falar que eu sou negro com uma pessoa negra, eu tenho que falar que eu sou preto. Então, eu acho isso tão desconstruidor daquilo que eu já tinha comigo, é algo que vem e que eu não concordo, mas se eu não usar, eu sou
diferente, eu estou indo contra uma conquista que nem é conquista, gente. O que é? Sempre usou a palavra negro, agora tem que usar a palavra preto. Não entendo isso. Eu vou só fazer um comentário aí dentro da tua fala para dar a oportunidade para outra pessoa. Primeiro, em relação a essa questão que você frisou, né, da agressão ecológica. Isso também é interessante, porque a Joana coloca aqui nessa nossa relação com a natureza, né? Então, assim, existe uma relação, nós e a natureza, e muitas vezes, dentro de uma falsa liberdade, o ser humano, acha que ele pode fazer o que quiser com a natureza, né? Porque o ser humano, dentro de uma falsa liberdade, eu volto a dizer novamente, ele acha que ele está descolado da natureza. Em algum momento, a gente pensa ou pensou que existe o homem e a natureza, e nós somos a natureza. A natureza está em nós, nós fazemos parte da natureza e nós estamos dentro das leis naturais. É que vale dizer que qualquer agressão que você faça à natureza, à ecologia, ao sistema, isso vai ter uma consequência diretamente em nós, né? Mas nós somos ainda tão ignorantes, né, num sentido mais profundo da coisa, não a ignorância no sentido de não ter conhecimento, mas uma ignorância mais profunda, né, mais, eu diria até mais espiritual, porque você acaba não percebendo que tudo está correlacionado, né, que a natureza é sistêmica. Então, eu posso desmatar, eu posso depredar, eu posso caçar à vontade, eu posso destruir. E aí entra também o vandalismo dentro dessa questão aqui, né? O vândalo. O que é o vândalo? É aquele que acha que ele tem o direito de quebrar o que ele quiser, né? Porque não é dele, é do governo. Eu acho muito interessante algumas pessoas dizerem assim, isso aqui é do governo. E a maior ignorância que existe é isso, que nada é do governo. Tudo é nosso, tudo é bem comum, principalmente quando são patrimônios públicos. Então, isso é o quê? É dentro dessa ignorância aqui, essa agressividade, né? Essa violência que as pessoas carregam dentro de si, e aí elas querem jogar a qualquer custo. Então, quando você está fazendo uma manifestação pacífica, vai aparecer esses agressores, que vão querer tomar a causa dizendo que eles estão também lutando contra, ou, na verdade, a favor daquela liberdade ou daquele direito, mas se utilizando da violência. E também aí a gente já percebe que tem um paradoxo. Então, o vândalo que vai lá e destrói a praça pública, porque é do governo, né? Mas quem é que usa aquela praça pública? Somos nós, todos os cidadãos, né? Então, perceba que o indivíduo ele faz, mas ele não tem bem uma consciência de que aquilo vai voltar para ele, né? De que de alguma forma ele vai sofrer, ou não ele talvez, mas os outros, o coletivo. Então, é aquela ideia de que isso não, eu não vou utilizar, então eu não estou me importando quem vai sentir a falta. Então, você percebe que isso ainda é muito fruto de uma ignorância egóica, né? De uma coisa muito do ego, né? Se eu não vou usar, então, né, nós vamos depredar, vamos destruir, vamos fazer o que bem entendermos. E com a natureza, isso acontece muito, né? E essa consciência ecológica a gente precisa muito, porque a situação onde nós nos encontramos hoje, de várias calamidades, de várias catástrofes, do ponto de vista ecológico, natural, isso influencia diretamente a nossa qualidade de vida. Então, mas para que a gente tenha esse entendimento, essa sensibilidade, a gente precisa ter esse conhecimento, né? Para você perceber que você não está livre da natureza, né? Que você não está à parte da natureza. Não existe o homem e a natureza. Nós somos a natureza. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação dentro de algum outro parágrafo? Hoje eu estou descentralizando mais, né? Eu quero conversar mais acerca daquilo que vocês pontuarem, né? Carlito, Tem mais algo? Fica à vontade, Márcia.
a questão de liberdade sempre me remete, no texto da Joana, me remete também um pouco não, muito, é que a liberdade, a verdadeira liberdade está, assim, na busca do conhecimento, né? Que é o que nos tira da prisão da ignorância, né? Porque enquanto a gente é ignorante das leis naturais, das leis universais, das leis que nos regem, mesmo aquelas que a gente não conhece, principalmente as que a gente não conhece, a gente é preso, a gente está numa prisão. E é dessa prisão que a gente tem que sair, da prisão da ignorância, né? Da prisão do desconhecimento, como tem aqui o exemplo no texto de Gandhi, né? Que ele se fez liberto pela própria vida dele, pelo desenvolvimento da vida dele, que não importa onde tu esteja, assim, encarcerado em grades, se numa cidade pequena ou grande, se numa família violenta ou não, a liberdade dos teus pensamentos, da tua busca do conhecimento, que te dá a liberdade, não? Perfeito. E Joana até coloca aqui num parágrafozinho mais acima, dentro dessa tua fala, ela diz assim: Jesus sintetizou os meios de consegui-la na busca da verdade. E aí ele vai dizer assim, né? Conhece a verdade e a verdade vos libertará, né? É bem isso. Então, o que me faz livre é o conhecimento da verdade. Mas o que é a verdade, né? Então, nós vivemos hoje uma crise da verdade, né? O que é a verdade? Todo mundo está dizendo o que acha, né? O que pensa, né? A gente nunca viveu uma sociedade hoje, dentro dessa questão de liberdade de expressão, né? Hoje todo mundo está dizendo o que quer, o que acha nas redes sociais, todo mundo fala o que quer, né? Mas isso não é liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão é você falar as coisas com fundamento. Só que o que nos liberta é quando a gente vai em busca dessa fundamentação e consegue fazer esse crivo. Porque se você, ora um fulano diz uma coisa, você absolve. Ora fulano tal diz outro, um famoso, né? Fala isso, você absolve. Outro fala, o pastor fala isso, absolve. Então, daqui a pouco você vive uma crise da verdade. O que de fato é a verdade, né? Agora, a gente precisa de ter esse conhecimento do real, essa verdade central. Joana, ela vai dizer em outro momento que existem 3 verdades. Existe a minha verdade, existe a tua verdade, mas entre a minha e a tua existe uma verdade central. O que é essa verdade central? Aquela que é indubitável, né? Aquela verdade que é inexorável, né? Não tem como você negar. É a verdade que nos gerencia. Então, qual é essa verdade central? É Deus e suas leis. Porque quem é que é capaz de fugir das leis naturais? Né? Quem é que é capaz de se eximir? Por exemplo, dizer que a lei da gravidade não existe, né? Quem é que pode dizer? Tem gente que está dizendo que a Terra é plana, né? Então, é uma outra bobagem que é veiculada aí, e as pessoas, por ausência de fundamento, de referências seguras, acabam seguindo. Então, o que nos liberta dessa massificação que a gente vive? É esse entendimento da verdade segura, a verdade que liberta. E o Espiritismo nos apresenta essa verdade dentro de uma racionalidade. Por que o Espiritismo é tão seguro? Por que a gente se segura tanto na doutrina? Porque ela é racional. A nossa fé é diferente de todas as outras. A nossa é racional, né? Porque é pautada dentro de uma lógica, mas não de uma lógica cartesiana, mas numa racionalidade sistêmica da própria vida. As coisas são como são, e aí o Espiritismo apenas nos apresenta, né, como são esses desdobramentos daquilo que a gente sente em realidade, em prática na nossa vida. Então, quando a gente vai em busca dessa verdade que liberta, através do conhecimento seguro, nós somos livres em qualquer lugar, né? Nós somos livres dentro da nossa casa, nós somos livres dentro de uma prisão, dentro de um cárcere, dentro de um exílio,
Lembremos-nos, por exemplo, da Lívia, né? Lá há 2000 anos. Quando ela foi seguir Jesus, o que o Públio fez com ela? Enclausurou ela dentro de casa. E ela passou, acho que mais de 20 anos, não sei, não me recordo a datação, mas era por aí. Enclausurada, só dentro de casa, quase como uma serviçal. Mas ali ela encontrou a sua liberdade. Parece um paradoxo, né? Nós vamos ver, por exemplo, João Evangelista, que ficou isolado na ilha de Patmos durante tanto tempo em exílio, mas ali ele encontrou a liberdade. Ele encontrou essa liberdade através do conhecimento, né, através da segurança. E trazendo aqui para os dias mais atuais, você cita o Gandhi, mas eu também citaria o Mandela, por exemplo, que ficou tantos anos encarcerado, né, preso, acho que 20 anos ou mais, e ali encontrou a liberdade. Ou seja, a visão de liberdade que nós temos, ela é diferente disso que as pessoas estão ventilando por aí, né? Porque o que as pessoas estão ventilando por aí, é verdade, é anarquia. O que é anarquia? Anarquia do ponto de vista do senso comum que eu estou falando, né? Porque existe a anarquia do ponto de vista filosófico, que é outra coisa. Mas essa anarquia do ponto de vista do senso comum, da vida sem leis, né? Então, o que as pessoas estão veiculando por aí é essa anarquia sem lei, né? Terra sem lei. Eu posso fazer o que eu quiser, eu sou senhor da minha vida e nada vai me acontecer. E a gente aprende no ensino médio uma lei natural que foi descoberta por Newton, que é ação e reação. Então, você não precisa ser espírita. É da lei, é da vida, da natureza. Quem vai negar isso? Né? Comprovado, você pode fazer qualquer coisa na sua vida que você vai ter uma reação. Então, não precisa você ler o livro de André Luiz, Ação e Reação, para você saber disso. Você só precisa saber da terceira lei de Newton. O que eu quero dizer é discernimento. Né? A gente precisa discernir a vida. A gente precisa discernir o conhecimento que a gente tem. Porque as pessoas leem física, leem química, leem biologia, leem todos esses conteúdos, astronomia, e leem descolados da própria vida. Né? Não leem entendendo aquilo que eu falava antes. Né? Parece que o homem está à parte da natureza, mas nós estamos imersos na natureza e submetidos a todas essas leis. E quando a gente entende, conhece isso e traz para a nossa vida, nós passamos a perceber que existe algo maior. E quando nós nos inserimos dentro desse algo maior, no sentido de obedecer a essas leis, aí sim a gente se torna verdadeiramente livre, independentemente, né? Então, no mundo, essas pessoas que estão gritando por liberdade são todas prisioneiras do mundo. Todas prisioneiras do mundo. As pessoas que estão brigando por liberdade de expressão, mas o que elas querem expressar? A gente poderia perguntar, o que essas pessoas que estão brigando por liberdade de expressão, elas querem expressar? A sua pornografia. É isso que elas querem expressar. A sua alienação, é isso que elas querem expressar. O seu partido político, é isso que elas querem expressar. Ou seja, elas são escravas do mundo, do aqui, do que está aqui no mais acanhado. Então, alguém que está brigando por uma liberdade se escravizando aos conceitos do mundo, aos prazeres do mundo, aos fetiches do mundo, né? Então, nós percebemos que não é bem essa liberdade que Jesus veio falar para nós, né? Que veio trazer para nós. A liberdade de você ser livre, no sentido de você se libertar de tudo isso que é pequeno, né? Que nos aprisiona, que nos algema ao mundo. Porque nós sabemos que vai chegar uma hora que nós vamos sair daqui. Todos nós sabemos que a gente vai sair daqui em algum momento. Eu não conheço, e vocês também não conhecem, ninguém que tenha triunfado sobre a morte. No sentido biológico que eu estou falando, né? No sentido fisiológico. Nem Jesus triunfou sobre ela, né?
no sentido fisiológico, eu volto a dizer, porque faz parte do fatalismo da vida. Então, você não precisa ser espírita ou qualquer outra coisa para você saber que daqui a pouco você vai sair daqui. E como que eu vou me escravizar às coisas daqui, se daqui eu não vou permanecer por muito tempo? Então, o que gera essa confusão, né? A falta do conhecimento, a falta da verdade. Porque quando a gente conhece a verdade, a gente se liberta verdadeiramente. Mas quando a gente desconhece a verdade, a gente vive se aprisionando, mesmo que nosso discurso seja em busca de uma falsa liberdade. Eu passo a palavra para a Elisa, que está aqui com a mãozinha levantada. Fica à vontade, Elisa. Carlito, boa noite, pessoal. A gente poderia dizer também que, digamos, o livre-arbítrio, que nós acreditamos que nós temos esse livre-arbítrio, né? O escolher livremente. Mas, pensando dentro de tudo isso que você falou, e acredito que a realidade seja essa, esse livre-arbítrio nosso, ele é muito pequeno. Porque por a gente ter exercido esse livre-arbítrio de forma irresponsável e com uma ignorância, né, das leis de Deus e de como as coisas regem, igual a Márcia falou, nós entramos num determinismo, né, que é onde aí a nossa a gente acredita que a gente tem essa liberdade, né, da livre escolha, né, de escolher o que quiser, mas a gente se prende a esse determinismo, né? Porque você escolhe, você fica preso a um resultado, a uma consequência dessa sua escolha. Como às vezes a gente não sabe, não entende a lei de Deus realmente como ela é, essa lei de amor, nós vamos com essa lei que a gente, essa ignorância, essa lei instintiva parece que tem da gente, a gente vai seguindo por ela e a gente acaba se prendendo, né? E daí a gente entra nesse determinismo, né? E daí a gente fala assim, não, eu escolho, eu posso escolher o que quiser, eu posso fazer o que eu quiser, não sei o que lá. Ok, e assim a gente se sente livre. Ah, estou escolhendo, né? Sem a responsabilidade, sem entendimento da lei de Deus, né? E a gente vai escolhendo e a gente vai se prendendo esse determinismo, né? Que a gente planta, a gente colhe. Não sei, eu acho que encaixa aí no que a gente estava falando. Claro, perfeitamente, minha querida. Claro que encaixa. Tudo aqui encaixa, né? Nossa tomada tem muitos plugs. Mas isso, Elisa, a gente discutiu muito no estudo passado, que esse texto aqui ele é uma continuação do estudo passado. No passado, a gente discutiu muito sobre determinismo e livre-arbítrio, né? E todas essas tuas colocações, elas estão perfeitamente coerentes com aquilo que nós discutimos no estudo anterior, falando dessa nossa liberdade condicional, porque a nossa liberdade ela é condicional. Condicional a quê? Ao outro. A nossa liberdade ela é condicionada ao outro. A partir do momento que eu infrinjo o direito do outro, eu tenho a minha liberdade cassada. E Joana vai dizer que nós somos escravos da lei, né? Repetindo aqui, frisando o que nós já havíamos discutido no estudo anterior, para corroborar e fundamentar a tua colocação. E aqui no Livro dos Espíritos tem uma questão interessante, Elisa, que é a questão 833. Kardec pergunta aos espíritos assim: há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? E os espíritos respondem: é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilá-lo. Então, aonde é que nós somos plenamente livres? No nosso pensamento. Você é livre para pensar o que você quiser.
Mas na hora de executar, nós não somos mais livres porque nós estamos lidando com o outro, entende? Então, a nossa liberdade é condicionada ao outro, e quando você coloca isso, é perfeitamente coerente. E quando é que nós somos livres no sentido relativo? Quando nós obedecemos às leis naturais. E as leis naturais nos encaminham a quê? A viver em sociedade harmonicamente. Então, quando eu, por exemplo, sou livre, por exemplo, eu sou livre para matar. Eu posso matar quem eu quiser. Eu sou livre para isso. Aí eu vou lá e tiro a vida, por exemplo, de Aldenir. Mas aí eu estou me escravizando a Aldenir, eu estou perdendo a minha liberdade. Entende? Porque daqui a pouco a lei vai me impor esse resgate. Querendo ou não, eu vou ter que reparar. Então eu já não sou mais livre. Eu sou livre à medida que eu respeito. Eu sou livre para tirar minha própria vida. O corpo é meu. Eu posso me matar a hora que eu quiser. Bem, se mate. Mas na próxima encarnação, você vem num corpo deformado. Você vem demente. Ou seja, eu tive a minha liberdade cassada, né? Eu posso, por exemplo, fazer este aborto porque o corpo é meu. Aborte. E aquela consciência que eu abortei vai se ligar a mim, vai me obsidiar, vai me atormentar, vai virar um ovoide, vai desenvolver em mim um câncer. Então, a minha liberdade foi cassada. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós somos livres à medida que nós obedecemos às leis naturais. E por isso o Evangelho, além de ser um tratado de saúde, é um poema de liberdade. Porque quando a gente segue tudo que está ali, nós somos livres. Nós somos livres quando não temos comprometimentos com a lei. Mas a partir do momento que nós temos compromissos com a lei, tudo nos é imposto. E a gente não pode dizer que não vai fazer. Por isso que nesse mundo aqui que nós vivemos, que é o mundo de provas e de expiações, todos que aqui estamos temos comprometimento com a lei. Todos. Porque tudo que nós vivemos é uma imposição. E aonde entra a nossa liberdade? A nossa liberdade relativa, ela entra agora no sentido de eu cumpro ou eu falho. Eu cumpro ou eu falho. Essa é a nossa liberdade. Entende? Porque nós estamos sob o impositivo da prova, quando não sob o impositivo da expiação. Mas se eu cumprir, eu posso lá na frente tornar-me livre, porque eu vou redimir a minha consciência com a lei e eu vou me tornar livre porque eu vou estar de acordo com as leis divinas novamente. Então, a nossa busca aqui é por uma liberdade que nós não temos ainda, né? Nós ainda não somos livres, nós estamos sob o determinismo da lei, porque somos infratores de passados recuados. Então, quando você coloca aí essa jogada, ela é muito bonita, essa jogada de liberdade e determinismo. E as pessoas podem dizer, isso é uma conversa de espírita. Não, qualquer uma pessoa que possa olhar para a vida sabe que é assim. Qualquer uma pessoa entendida de legislação de direito sabe que é assim. E qualquer uma pessoa que observe o mundo sabe que é assim. Eu lembro de uma pergunta, se não me engano, é a 3 do Livro dos Espíritos? Não, é a 4. Kardec diz assim, dê-me prova da existência de Deus. E os espíritos muito sucintamente dizem, numa máxima que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai tudo aquilo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Então, não precisa ser um homem de ciência, só basta ser um homem observador. Se você observar a vida tal qual ela é, você entende que nada que você faça fica sem um retorno, porque nós estamos sob leis que para muitos é divina, mas para outros podem ser simplesmente naturais. Mas nós estamos sob o império da lei. Então, nossa liberdade, ela vai ser sempre relativa, sempre. O nosso livre-arbítrio vai ser sempre relativo, porque está sempre condicionada ao outro.
E eu sou livre à medida que eu respeito o outro e me respeito. Porque se eu me desrespeitar, eu também estou prisioneiro de mim mesmo. Consegue entender? Ali, eu lembrei... desculpa, vai falar? Não, pode ficar à vontade. Eu lembrei, tu estava aí falando, eu lembrei da história de Alcione, esqueci o nome do livro agora, que... Renúncia. Que quando ela resolveu vir encarnar, né, em nome do amor que ela sentia pela pessoa que ela veio, que eu já esqueci o nome também. É o Carlos. Sim, e que a pessoa com quem ela conversava falou, né, tem certeza que você vai reencarnar lá naquele planetinha e que se você se comprometer com a lei, né, vai ficar obrigada, né, a reparar, reencarnar quantas vezes forem necessárias e tal. Então, isso remete muito a esse tom de liberdade, né, que a gente está discutindo aqui. E eu fiquei pensando também, ela lá no planeta feliz que ela vive, tom de liberdade de lá, em diferença com o tom da liberdade daqui. Aqui a gente tem tanta dificuldade em lidar com esses conteúdos e se compromete toda hora com a lei, e lá ele já tem uma facilidade tão grande em relação aos conteúdos que eles já desenvolveram, né? E as relações ficam mais fluidas, ficam mais fáceis, e aqui a gente tem essa dificuldade toda. Essa dificuldade que nós temos em relação a esses grandes espíritos que já estão mais adiantados, são mais livres, porque eles são mais cumpridores da lei do que nós. Nós somos transgressores da lei. E à medida que a gente transgride a lei, nós estamos escravos dessa lei, nós estamos algemados à reparação. A partir do momento que a gente vai cumprindo mais essa lei, no sentido de sendo fiel a essa lei, não infringindo seus códigos, o que acontece? Nós vamos tendo mais liberdade, nós vamos tendo mais capacidade de ação e de penetração. Então, os espíritos mais adiantados, eles estão mais próximos de Deus, diz a literatura espírita, mas essa proximidade de Deus é nesse sentido. Porque que é Deus? Kardec já fazia essa pergunta. É a inteligência suprema, é a causa primeira de tudo. O que eu acho interessante nessa resposta é que o Espiritismo foi a primeira religião que não colocou Deus como um ser. Ele colocou Deus como algo, inconcebível. E para nós, Deus são as leis. Então, o que é Deus? São as leis naturais, as leis do universo, tudo aquilo que equilibra o universo é Deus. Então, quando nós infringimos algo e nós recebemos uma sanção em relação a isso, é Deus agindo, em nós, em a nossa consciência. Então, esses espíritos mais adiantados, eles são extremamente cumpridores da lei. Eles não agridem, eles não caluniam, eles não ofendem. Então, por isso, eles não têm compromisso com o outro. Vamos lembrar que o Chico Xavier, por exemplo, que é uma figura amorosa, maravilhosa. Quem o Chico Xavier agredia? Quem este homem agredia? A ninguém. As suas palavras eram doces, eram mansas. E ele mesmo dizia, tem uma frase muito bonita dele, eu prefiro que alguém me agrida do que eu seja o agressor. Eu prefiro que alguém me magoe do que eu magoar alguém. É mais ou menos esse o sentido da frase. Porque magoar alguém é terrível, ele dizia. E é terrível por quê? Porque a gente está preso ao outro. Porque você vai ter que ressarcir isso. Então, quando a gente é humilde, quando a gente é resignado, quando a gente é paciente, tudo isso são fórmulas de libertação. Você está se libertando, você está se liberando. Então, por isso o Espiritismo é tão extraordinário, porque ele é esse convite à nossa redenção. Eu gosto dessa palavra, porque ela cabe muito para a gente.
Porque nós somos espíritos em redenção. O que é a redenção? É aqueles que estão se redimindo com a lei. Então, nós somos espíritos que estamos em busca dessa redenção porque somos comprometidos com a lei. E a partir do momento que a gente vai obedecendo em observância a essa lei, nós vamos nos redimindo. Então, vamos pegar aqui o exemplo da própria Alcione que você colocou. Em algum momento, a Alcione se comprometeu com alguém do seu grupo familiar onde ela estava inserida? Não. Ela só obedeceu à lei, ela só foi cumpridora da lei, e por isso não se comprometeu com nenhum. E por não se comprometer com nenhum, tornou-se dentre todos o espírito mais livre. Ela tinha liberdade de ação, entende? Então, olha que beleza, né? Desde Célia, lá dos 50 anos depois, ela tinha liberdade de ação. Então, quando nós vamos sendo cumpridores da lei, a gente vai tendo maiores possibilidades para agir, para crescer, para se melhorar. Então, esse é o convite, né? Que nós nos tornemos cumpridores da lei. Jesus, em algum momento, foi contra as leis? Em momento nenhum. Ele foi um cumpridor fiel das leis, e por isso é o espírito mais livre que a gente já conhece. Então, essa é a proposta. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a liberdade que a doutrina espírita revive através dos seus postulados. Essa liberdade que o povo está brigando, de quem fala mais, quem tem mais razão, isso não é liberdade, isso é escravidão. Porque eu estou me condicionando àquilo que o outro vai achar de mim. É uma escravidão, num afã de querer ser livre. Porque quando você quer ter liberdade de expressão no sentido de dizer o que você pensa, no fundo você está condicionado à aprovação do outro. Você quer que o outro aprove o que você está dizendo. E quando você quer que o outro aprove o que você está dizendo, você já é escravo do outro. Entende? Você não está livre. Porque o livre é aquele que você acreditando ou não é o que eu penso. Esse é o livre. Você aceitando ou não é o que eu penso. É como eu vivo, é como eu creio. Essa é a liberdade. Ela não está condicionada ao outro reafirmar ou não. Mas quando você impõe a sua convicção, você é escravo da aceitação do outro. E aí você já não é livre. E é diferente da indiferença, né? Porque uma coisa é tu não ficar preso à opinião do outro, à aceitação do que o outro, da avaliação do outro em relação ao que tu pensa. Mas a indiferença é quando tu não leva em consideração nada que o outro diz, que pode te acrescentar, que pode fazer mudar um olhar, que pode te ampliar a visão, não é? Isso, perfeitamente, é justamente, porque o indiferente, ele já carrega consigo uma espécie de vaidade, né? Na verdade, não é nem vaidade, é um orgulho, porque existe uma diferença entre orgulho e vaidade, né? O orgulhoso é aquele que ele não precisa da afirmação do outro, né? Ele se acha. Esse é o orgulhoso. O vaidoso, ele precisa da afirmação do outro, ele é codependente do outro. O outro tem que dizer que ele está bonito, que ele é maravilhoso, que ele é lindo, que ele é extraordinário. Esse é o vaidoso, ele quer ouvir. A vaidade se alimenta pelos ouvidos. Já o orgulhoso, não. O orgulhoso, ele se basta, né? Esse é o orgulhoso. Então, assim, quando você diz assim, eu não preciso de ninguém, eu não preciso da opinião de ninguém, é o orgulho, né? Que já é uma outra escravidão, né? Que você está sendo escravo do ego. Então, a gente precisa entender que a liberdade é você ouvir o outro, é você aceitar o outro, ela passa pelo outro. A nossa liberdade passa pelo outro. Mesmo quando o que o outro diz, você não aceita, no sentido de aquilo não serve para mim. Mas pelo menos você ouve, você conversa, você debate, você dialoga, entende? Agora, aquele que diz assim, eu não quero nem ouvir, eu não quero nem saber o que essa pessoa está dizendo. Por quê? Será que, se eu ouvir, será que isso não vai desmontar a minha convicção?
Será que a minha convicção não é tão frágil que eu não posso ouvir o que o outro vai dizer, porque isso pode me abalar? Entende? Porque quando a gente tem uma fé sólida, a gente pode ouvir qualquer coisa. E podemos até acrescentar, entende? Eu vejo assim muitos, até mesmo espíritas e alguns outros religiosos, demonizam muito alguns autores, por exemplo, Nietzsche, né? Até propriamente o Freud, autores mais materialistas. E o quanto que a gente não pode aprender com eles, né? São materialistas, são ateus, mas muita coisa que eles dizem agregam, né? Tem uma razão, tem uma lógica. E por que eu não posso pegar aquilo que é positivo? Né? Então, esse que é o sentido, né? Tem muita coisa que a gente não gosta no geral, mas às vezes uma coisa ou outra é positiva, e quando a gente tem a mente aberta, a gente sabe ir garfando, né, aquilo que de fato acrescenta ou não acrescenta. Então, é esse olhar, né? A gente tem que ter esse olhar amplo, holístico da coisa, né? Respeitando o outro e dando o direito do outro de ser ouvido. Porque a partir do momento que você não ouve o outro, você também não está respeitando a liberdade do outro de ser ouvido. E a gente precisa... É uma coisa muito complexa, né? Essa questão de liberdade, ela é muito sinuosa, mas ela é gerenciada justamente pelo respeito. Respeito, acima de tudo, a você e ao outro. E se eu estiver me respeitando e respeitando o outro, eu sou livre. Ô, Carlito, e tem também nessa coisa de não acreditar em alguns autores por serem materialistas, e quando você vai fazer essa leitura, você olha e fala assim, nossa, como que vem de encontro ao Espiritismo? Pelo fato deles não acreditarem, não significa que não foram intuídos, né? A gente tem que pensar por esse lado também. Exatamente. Então, essa é a visão ampla, né, que a gente fala, né? Então, o indivíduo que é capaz de ter essa amplitude de pensamento, porque a partir do momento que você se fecha, você já está sendo uma pessoa... na verdade, o Nietzsche, eu vou pegar até uma frase dele aqui, um autor que é materialista e demonizado pelos religiosos. Eu gosto muito do Nietzsche, discordo em poucas coisas, mas ele diz uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz assim, convicções são prisões. Eu adoro essa frase do Nietzsche, porque o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que toda vez que a gente se fecha dentro de uma ideia, a gente se limita, a gente se escraviza, né? Então, vem de encontro ao que a gente está falando, olha só. É quase Joana isso aqui, né? Convicções são prisões. Então, a partir do momento que você se fecha dentro de uma ideia, você está limitado para as outras ideias, para os outros pontos de vista que poderiam acrescentar ao seu, né? Então, quando você se fecha ali naquele mundinho lá, eu vejo muito isso, até mesmo dentro do centro espírita. A gente só pode ler obra de Kardec. Pelo amor de Deus, a pessoa que diz isso nunca leu Kardec. Porque quem lê Kardec sabe que ele nos incentiva a um conhecimento holístico de tudo, né? Então, é a pureza doutrinária, a gente tem que preservar a pureza doutrinária. Aí vira doutor da lei, né? Que o doutor da lei é que fica querendo preservar pureza doutrinária. Que pureza! A doutrina está na natureza, está na vida. O evangelho está na natureza, já dizia Jesus, né? Então, a gente quer ser detentor de quê? Olha a nossa escravidão, né? O fanatismo é uma das maiores escravidões que existe, do ponto de vista do pensamento. Porque o fanático ele está preso dentro de uma ideia e ele não se abre para outras ideias e, por isso, ele é limitado. E a gente precisa se libertar, a liberdade do pensamento, em busca da verdade. E por isso a gente vai ampliando, vai agregando, vai somando, né? Então, essa que é a proposta. Usando o raciocínio, né, Carlito? Porque às vezes também, se você não usa o raciocínio, você não estuda, digamos, o Espiritismo, Kardec, e você lê alguma obra, alguma outra coisa, né? E se você não usa o seu raciocínio e as coisas que você
já entende. Você pode cair em ciladas também, né? Você pode ser desviado, assim, né? E aonde você daí meio que... Eu falo assim, porque eu tenho uma irmã, ela se diz espírita, né? Mas ela é muitas coisas que ela fala, e às vezes a gente entra em verdadeiras discussões, porque ela fala mal do espiritismo e ela fala que o espiritismo está ultrapassado, né? Daí a gente entra naquela coisa. Mas por quê? Porque ela pouco estuda o espiritismo, ela pouco estuda as obras de Kardec, ela pouco estuda e ela leva mais o estudo dela por causa da vontade digamos, o fenômeno, né? Outras obras, né? Daí ela mistura tudo, ela perde um pouco, assim, digamos, a razão. Eu falo, vem aqui, eu vou e busco ela e falo, raciocina. Daí ela fala, eu raciocino. Daí, mas no fundo, eu e ela, a gente acaba sempre brigando por causa disso, né? E ela não, né? Às vezes eu também, por essa minha falta, né, de lidar, de amorosidade, de entendimento melhor das coisas também, acabo, às vezes, forçando ela a algo, né? E que, às vezes, ela não está preparada para entender, ou eu também não entendo direito, para não conseguir explicar para ela, né? Isso que você fala é perfeitamente coerente, né? A gente tem que estudar a doutrina e qualquer coisa que a gente se propõe a falar sobre, né? Porque esse conhecimento superficial de ouvir falar, eu me lembro que o Raul Teixeira ele diz assim: quem ouviu falar de trovão, né? De relâmpago e trovão, continua achando que é uma bola de ferro que cai no quintal. Então, assim, a gente, de ouvir falar, a gente diz muita bobagem, né? Muita sandice. E essa fala eu acho muito interessante quando você coloca o espiritismo está ultrapassado. Porque todo mundo que fala, que diz essa frase, é alguém que queria ser qualquer outra coisa menos espírita. E eu não sei por que não vai ser o que quer ser. Entende? Porque quando você diz o espiritismo está ultrapassado, é alguém que, no fundo, não queria ser espírita e não quer ser espírita. Ela pode até acreditar em reencarnação, acreditar em mediunidade, acreditar em Deus, mas isso não te faz espírita. Porque acreditar em reencarnação, muitas doutrinas acreditam. Acreditar em mediunidade, muitas religiões trabalham com a mediunidade. Isso não te faz espírita. O que te faz espírita é o pensamento racional kardeciano. Isso te faz espírita. E se você foge a esse pensamento, você é qualquer outra coisa, menos espírita. Então, assim, a pessoa que diz isso, ela quer ser qualquer outra coisa, eu não sei por que não vai logo. Isso é que eu fico com essa inquietação. Minha filha, vai logo. Você quer ser o quê? Eu tinha um amigo que ele disse uma vez assim para mim, ele disse assim: Carlito, essa tua Joana, ela é uma louca, essa Joana. Ele disse para mim. E eu disse: meu amigo, mas por que você está dizendo isso da Joana? Porque ela só fala de amor. Ela só fala de amor. O mundo não é amor. Ela vive em que mundo, essa Joana? Ela não conhece a realidade do mundo, porque a vida dela é falar de amor. E a vida não é amor. Eu digo: meu amigo, vai ser qualquer outra coisa. Tá? Porque você não está entendendo, né? E aí ele acabou, hoje ele é um bandista, acabou que não foi espírita mesmo. Ou seja, então assim, eu não sei porque que as pessoas insistem naquilo que não os agrada. Se não está te agradando, vai para outro lugar, vai para outro canto, deixa a gente aqui. Aí eu já estou... A liberdade, né? Você é livre, vai, faça o que você quiser, né? Deus pode ser cultuado pelas mais diversas formas e pelas mais diversas crenças. O que importa é o sentimento, é a fé que te move, né? Então, a liberdade de você poder ser o que você quiser nesse sentido, né? De fé. Isso é bonito, né? Então, assim, o espiritismo ele não é para quem quer realmente. Ele é para quem pode, como diz o Raul, no sentido de ele exige um raciocínio, ele exige um esforço de querer entender.
E se você não está predisposto a esse raciocínio, a esse esforço de querer entender, não dá para você. Eu sinto muito, mas não dá. Porque Espiritismo é doutrina, diz o Viana de Carvalho, para o Divaldo Franco. É também doutrina de cultura. Então, quando as pessoas chegam para mim e dizem assim, o Espiritismo está ultrapassado, aí eu falo para a pessoa assim, pois então me mostra o que superou o Espiritismo, porque eu quero seguir. Eu quero seguir o que é superior ao Espiritismo, porque a lei é de progresso. Então, se já apareceu uma outra revelação superior à doutrina, eu quero seguir essa. Aí a pessoa me apresenta algo que a gente já está cansado de saber, e está dizendo que isso é novo, e está dizendo que isso é atual. E aí a gente folheia Kardec e diz, olha, mas Kardec já dizia isso bem aqui, entendeu? Isso está bem aqui na obra de Chico, entende? Isso está bem aqui no Evangelho. Quem está ultrapassado está na ignorância, que não está procurando estudar, né? Então, nada supera o Espiritismo, porque o Espiritismo não é estacionário, ele evolui, ele avança. Só quem retrocede no Espiritismo é aqueles que não querem estudar. Só esses. Porque é ponto mesmo. Todo dia a gente tem uma informação nova. Joana está escrevendo até hoje. Divaldo está aí a mil escrevendo, trazendo coisas novas, riquíssimas, maravilhosas. Os médiuns estão trabalhando, a revelação continua. A cada contexto nós temos coisas novas, que não superam as passadas, acrescentam, somam, né? Então, assim, se você... Tem gente que só lê o Evangelho segundo o Espiritismo e olhe lá, e acha que já sabe tudo de doutrina espírita, né? Então, é isso, né? Você tem que ter um olhar. As pessoas não aceitam outros conhecimentos, não estudam ciência, não entendem outras coisas. Então, é muito fácil dizer que está ultrapassado se você não está buscando, né? É cômodo. Então, essa liberdade, eu volto a dizer, que a Márcia já frisava anteriormente, né? É conhecer a verdade e a verdade vos libertará. A maior liberdade é a do conhecimento. Mas do conhecimento não no sentido cognitivo, mas no conhecimento no sentido de saber discernir, de saber entender o que você está lendo. Porque se você leu e não entendeu, não faz sentido nenhum. Mas eu queria chamar a atenção só para dois parágrafos que me chamam a atenção, que são os dois primeiros. A Joana fala assim, logo no primeiro, em nome da liberdade, atuam desonestamente os vendedores das paixões ignóbeis que espalham o bafio criminoso das mercadorias do prazer e da loucura. E aí, no parágrafo seguinte, ela fala da denominada liberação sexual. Eu queria chamar a atenção para isso, porque eu acho muito interessante essa discussão dentro desse viés da liberdade. Porque o que a gente vive hoje? A liberdade do sexo, né? Liberdade entre aspas. Ou seja, as pessoas agora usam o discurso de liberdade para dizer que elas podem fazer o que elas quiserem, para elas namorarem com o que elas quiserem, transarem com o que elas quiserem, trocar de parceiros quantas vezes quiserem, casarem da forma como quiserem, viverem relações monogâmicas, que a gente está vivendo hoje a volta da poligamia, desculpa, né? Vivendo relações poligâmicas. Porque hoje a gente tem aí algumas formas de relacionamento hoje modernas. O trisal, nós temos o poliamor hoje, nós temos relacionamentos abertos. Então, tudo isso é a volta da poligamia. E a poligamia volta para a nossa sociedade atual dentro de uma defesa de liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, para viver a minha vida sexual da forma como eu quiser, para viver minha relação conjugal como eu bem entender. Então, tudo isso que a gente está vivendo é dentro de uma suposta liberdade. Mas é uma liberdade que, no fundo, vai trazer o quê? Comprometimento. Porque lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual das duas está de acordo com as leis naturais. E os Espíritos dizem que a monogamia está de acordo com a lei natural.
às leis divinas. Então, quando eu me afasto dessa proposta, eu estou transgredindo uma lei e eu estou me comprometendo. E se eu conheço essa verdade, eu me precato dela. Ou seja, eu vou trabalhar para que eu não me comprometa com ela. Agora, se eu desconheço, aí eu vou me comprometer com a lei. E eu vou ter o quê? Na vida passada ou nesta mesmo? As consequências, as frustrações afetivas, né? A solidão e etc. Eu tenho pessoas que dizem assim para mim, amigos mesmos, eu não sei porque eu não dou certo com ninguém. Claro que você não dá certo com ninguém. Você quer todo mundo. Você quer todos. E quem quer todos não tem ninguém, né? É da lei. Entende? Então as pessoas vão, aí fica com um, fica com outro, e querem viver um amor, querem viver um romance, sem a renúncia que o romance exige, né? Que o amor exige. Então, essa liberdade que a gente vive hoje, principalmente. Joana, em outro momento, ela vai dizer, vive-se na Terra um novo Deus, o Deus do sexo. Então, a gente vive hoje nos aplicativos a liberalização sexual. O sexo nunca foi uma mercadoria como é hoje, né? Então, as pessoas chamam no aplicativo e em vários outros acessos, nas redes sociais, e a gente vive essa liberação dentro de uma falsa liberdade, que nos escraviza, né? Então, quer dizer que eu não sou livre para viver a minha sexualidade? Você é livre para viver a sua sexualidade dentro de uma ética. Eu gosto do espiritismo nesse sentido, porque, gente, o espiritismo é a única religião que trabalha a ética da sexualidade. É a única. As outras trabalham a castração, é diferente. O espiritismo trabalha a ética da sexualidade. Ele vai dizer, dentro da sexualidade existe uma ética. E a gente não pode transgredir essa ética, senão a gente vai se comprometer com a lei. E que ética é essa? Envolve eu e o outro. Aí as pessoas, eu posso fazer o que eu quiser. Você não pode fazer o que você quiser. Você pode fazer tudo desde que você não se agride e não agrida o outro. Então, a gente vive agressões afetivas, agressões sexuais, agressões de várias as formas dentro de uma suposta liberdade. Então, Joana vai dizer aqui, a denominada liberação sexual, sem a correspondente maturidade emocional e dignidade espiritual. Olha que interessante isso aqui, sem maturidade emocional e dignidade espiritual. Rebaixou as fontes genésicas ao paú venenoso. Esse paú aqui é a mesma coisa que pântano, é uma coisa lodosa, né? Venenoso, no qual as expressões aberrantes assumem cidadania. Olha só, expressões aberrantes assumem cidadania, inspirando os comportamentos alienados e favorecendo a contaminação das enfermidades degenerativas e destruidoras da existência corporal. Ao mesmo tempo, faculta o aborto delituoso, a promiscuidade moral, reconduzindo o homem a um estágio de primarismo dantes não vivenciado. Olha que forte esse parágrafo. Olha que beleza isso, né? Então, a gente vive um primarismo, olha só como a Joana coloca, primarismo dantes não vivenciado. Nunca vivemos algo tão rebaixado como estamos vivendo hoje. Mas por quê? Por que é mais cruel? Porque hoje assume uma cidadania falsa. Cidadania no sentido, é meu direito. Eu tenho direito de fazer, eu sou livre para fazer. Então, isso é uma cidadania falsa, porque é contra você mesmo, né? Então, nós temos que respeitar o nosso corpo, nos respeitar e respeitar o outro, né? Então, toda vez que a gente vai contra essa ética, a gente está indo contra si mesmo. E a gente vai dar, futuramente, nós vamos ter que reparar com a lei, né?
E ainda bem que o Espiritismo está nos clareando nesse sentido para que a gente possa ir nos redimindo nesse sentido. Eu passo a palavra para alguém que queira fazer algum comentário. Carlito, tu foi falando aí, aliás, fazendo a leitura desse parágrafo, e me veio à mente assim, que toda vez que o homem transgride a lei, nesse sentido da ética, na sexualidade, por exemplo, que é o que a gente leu aqui, acaba criando larvas mentais, bactérias, vírus espirituais que, como ela disse, degeneram o corpo. E me lembrei da época do grande boom da AIDS, né? E que a promiscuidade daquela época, da liberdade do corpo, das relações, produziram, eu acredito que produziram esse vírus que degenera o corpo. E se agora a gente está pior que antes, vai acabar produzindo uma nova forma, um novo vírus, uma nova bactéria que destruirá da mesma forma, tão poderoso ou mais, né? Exatamente, perfeito. Isso está conforme também as próprias revelações de Joana. Ela tem um livrinho chamado Dias Gloriosos, que é um livro maravilhoso, esse livro, onde ela fala dos avanços da ciência, e ela toca nessa questão aí do HIV, nessa obra. E ela fala justamente isso. O que é interessante, Márcia, é que quando é que nós vivemos a revolução sexual? Mais ou menos ali meados da década de 80. E exatamente nesse contexto nós vamos ter o surgimento do HIV. E nesse contexto, o HIV ele é muito mais feroz, ele é muito mais destruidor do que no contexto atual, né? Então ele dizimou muitas pessoas, né? Muitas vidas naquele contexto. Fruto de onde? Alimentado por onde? Por esse psiquismo promíscuo, né? Pornográfico, de que agora eu posso fazer o que eu quiser. Porque a busca pela liberdade sexual, ela é legítima, ela é justa. Mas, como diz Joana aqui, quando você tem essa dignidade espiritual e quando você tem essa maturidade emocional para ela. Porque se você não tiver, você vai para onde? Para a permissividade. Você vai para a afloração desses desejos. E isso, claro, vai alimentar bacilos psíquicos que são muito bem colocados pelo André Luiz, pela própria Joana de Ângeles, pelo Filomeno de Miranda. Né? Tem até uma obra do André Luiz que isso é muito bem colocado, Os Missionários da Luz. É uma obra onde o André vai analisar alguns irmãos de uma reunião mediúnica, e tem um que ele vai usar essa palavrinha, né? Está sob a tortura do sexo. Então, quando ele amplia a sua visão na área sexual, das gônadas masculinas, ele vai ver esses vibriões, esses bacilos psíquicos que estão ali entredevorando a região sexual alimentada por esses pensamentos. Então, só para te ter uma ideia como a gente vai contra nós mesmos, né? Através dessa falsa liberdade de que a gente pode fazer o que quiser. E a gente tem muitos outros na nossa sociedade atual. A gente tem, por exemplo, a sífilis, que continua fazendo muito estrago, a gente tem a gonorreia, a gente tem o HPV, né, que é um dos que mais causam câncer de colo do útero, no caso feminino. E nós temos outros ainda que são, por exemplo, o câncer de próstata, nós temos, por exemplo, o câncer de colo de útero por outros fatores. Então, tudo isso dentro de quê? Não necessariamente só por conta da questão sexual, né? Mas nós sabemos que a questão sexual está muito presente dentro dessas questões. Então, a gente vive hoje a juventude, é muito assustador, Márcia, a juventude atual dentro da sua sexualidade. Eu não sei se vocês têm muito esse contato, esse convívio, ou essa abertura para entender o que a gente está vivendo no conceito atual. Mas eu tenho um pouco mais de contato, de convívio, no sentido de conheço muito mais pessoas e as pessoas conversam comigo e falam comigo sobre essa realidade, e até mesmo nós que estamos dentro da sala de aula, a gente
está com essa realidade o tempo inteiro, porque os adolescentes estão falando, estão conversando, estão comentando sobre. Então, a gente vê essa liberalidade, essa promiscuidade muito acentuada, né, nos relacionamentos. Então, você vê hoje, por exemplo, os relacionamentos atuais não tem mais a monogamia, a fidelidade, relacionamentos geralmente estão abertos, ou então vem uma terceira pessoa, vez ou outra, o fetiche de trazer uma terceira pessoa para o tálamo conjugal, né? As pessoas estão se encontrando através de aplicativos como, por exemplo, o Tinder, que não é aplicativo de relacionamento, é aplicativo de sexo, é para as pessoas se encontrarem para transar. Né? Nas grandes cidades, a gente tem, por exemplo, as casas de swing, as saunas, né? Onde muitas das vezes os homens se encontram para dar vazão à sua sexualidade desregrada. Então, a gente realmente vive um primitivismo da sexualidade. Se a gente for ampliar isso aí, é muito isso que a Joana está falando. Né? Ah, mas as pessoas vão chegar e vão dizer assim, os defensores da liberdade, eles vão dizer, ah, mas lá na Grécia era assim, lá no Império Romano era assim, olha só, então você vai buscar um contexto bárbaro para justificar a barbárie de hoje. Né? Então, você percebe aí os discursos, né? Porque quando beira isso é assim. Lá em Sodoma e Gomorra era assim. Então, porque lá era, a gente tem que fazer aqui também, né? Então, perceba a incoerência, né? Então, porque lá no passado eles fizeram errado, então a gente tem que repetir o erro ancestral, né? Então, a gente cada vez mais fugindo dessa consciência, dessa lucidez. Mas aí outra pessoa ou a gente termina o texto? Tem só alguns parágrafozinhos, né? Quem pode fazer a leitura para a gente? Acho que a Ana caiu. Pode fazer, Elisa? Gandhi fez-se o protótipo da liberdade, mesmo quando, nas várias vezes em que esteve encarcerado, informado que não tinha mensagem a dar, a minha mensagem é a minha vida. Antes dele, Sócrates permaneceu em liberdade, embora na prisão e na morte que lhe adveio depois. E Cristo, cuja mensagem é o amor que liberta, prossegue ensinando a eficiente maneira de conquistar a liberdade. Nenhuma pressão de fora pode levar à falta de liberdade, quando se conseguir ser lúcido e responsável interiormente, portanto livre. Não se justifica, deste modo, o medo da liberdade, com efeito dos fatores extrínsecos que as situações políticas, sociais e econômicas estabelecem como forma espúria de fazer que sobrevivam as suas instituições, subjugando aqueles que vencem. O homem que as edifica dá-se conta um dia que, dominando povos, grupos, classes e pessoas, também não é livre, escravo ele próprio daqueles que submete aos seus caprichos, mas lhe roubam a opção de viver em liberdade. Não há liberdade quando se mente, engana, impõe, atraiçoa. A liberdade é uma atitude perante a vida. Assim, portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente. Olha que beleza, né, Elisa? Você quer comentar? É difícil para mim comentar, porque eu acabo esquecendo um pouco o que eu li. Mas do fim ali, é muito lindo mesmo, né? Que você só tem a liberdade quando você ama conscientemente, né? Esse amar conscientemente é com respeito, né? Igual você que falou, né, Carlito? Que você só é livre quando você respeita, né? Você respeita os limites do outro, os nossos limites, né? Você ama a si mesmo, né? E ama o outro, né? Quando você respeita essa liberdade, né? E às vezes a gente fica assim, a gente fica tentando tolir as pessoas, né? Ou às vezes a gente, com a nossa falta de amorosidade, às vezes a gente fala opiniões, digamos assim. Às vezes a gente chega em certos lugares e fala assim, nossa, mas
Que lugar feio é esse? Que coisa mal cortada é essa? Que trabalho mal feito, né? Aí a gente já, digamos assim, a gente já desrespeita o outro, né? No sentido assim, digamos assim, a pessoa ela tem liberdade de, se ela fez daquele jeito, digamos, é um exemplo assim simplório, mas digamos, se a pessoa fez daquele jeito, é a capacidade dela fazer, é a maneira bonita que ela vê de ter feito, né? E a gente, às vezes, com a nossa agressividade, a gente chega rebaixando o que a outra pessoa fez, né? Então, é realmente liberdade, para que a gente tenha liberdade, a gente tem que aprender a amar, né? Perfeito. E tem um parágrafozinho que ela diz assim: nenhuma pressão de fora pode levar à falta de liberdade quando se conseguir ser lúcido e responsável interiormente, portanto livre. Então, a liberdade, ela é um estado da alma, né? Então, tudo que a gente está falando aqui nesse livro, medo, rotina, etc., tudo isso são estados da alma. E não está condicionado ao que está fora. É como você pensa dentro de você. Eu sou livre dentro da minha cabeça, dentro dos meus sentimentos. Dentro de mim eu sou livre, independentemente de onde eu me encontre, né? E essa liberdade, ela causa um ressentimento nos outros. Porque a gente lembra, por exemplo, dos cristãos primitivos quando morriam pelo jugo dos imperadores romanos, eles iam presos, cativos, mas eles iam com a alma tão livre que isso causava um incômodo a todos, né? Então eu lembro, por exemplo, da figura do Estevão, quando ele se deixava entregar e o Paulo de Tarso ficava. Mas como é que pode? Como eles podem não reagir? Como eles podem se deixar levar, né? Então, é essa liberdade do espírito, do interno, isso incomoda, sabe? Porque quando você, por exemplo, alguém te ofende e você não reage com agressividade, aí a outra pessoa para e pensa, mas como é possível que a outra pessoa não reaja, né? Está ali serena, tranquila. Então, é a liberdade de espírito. É quando você encontra essa consciência lúcida e, portanto, responsável. Então, isso causa no outro impacto, né? Independentemente das circunstâncias onde nos encontramos externamente. Mas entender que essa liberdade, ela é, acima de tudo, a consciência do dever cumprido. Então, quando você tem a consciência de que você fez tudo aquilo que lhe era devido fazer e que você não ofendeu ninguém e que você não desrespeitou ninguém, você é livre. Tanto que, quando a gente chega no mundo espiritual, o que nos condiciona a ser livres ou prisioneiros é a nossa consciência. Então, quando nós temos a consciência tranquila, nós temos liberdade. Quando nós temos a consciência em culpa, nós somos cativos de nós mesmos. Então, essa liberdade, ela é interior. Então, não há liberdade quando se mente, engana, impõe e atraiçoa. A liberdade é uma atitude perante a vida. Portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente. Então, mais uma vez, o convite ao amor, né? Por isso que meu amigo dizia, essa Joana só fala de amor. Mas, claro, a proposta é amar, né? Então, a gente tem que olhar para o mundo e para as pessoas com esse alento de amor. E quando a gente ama, a gente se torna livre porque nós não estamos nos comprometendo negativamente com ninguém. Então, o amor, ele também é um sinônimo de liberdade. Amar é ser livre. E muitas vezes as pessoas ainda acham que amor é você aprisionar o outro, né? Você reter o outro. Então, isso daí é uma falsa concepção de amar. Porque o amor é o amor que liberta, é o amor que dá possibilidades, é o amor que constrói pontes, caminhos, e nunca muros, nunca redomas. Aquele que constrói redoma, esse não ama, né? Então, a gente só ama quando a gente dá expressividade ao outro, o direito de o outro se libertar. E eu lembro aqui, por exemplo, da figura do João Batista e Jesus. Eu acho muito interessante essa figura. Eu fiz até uma palestra há muito tempo atrás sobre essas duas personalidades. E eu acho aqui interessante a figura do Batista, porque ele começa primeiro a pregação do Evangelho. Mas quando Jesus aparece, por amor, ele diz algo fantástico.
ele diz: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Essa é a liberdade. Essa é a proposta de amor. Quando a gente consegue se neutralizar para não ofuscar a luz do outro. Quando a gente consegue saber se colocar sem retirar o outro do seu lugar, do seu direito, daquilo que lhe cabe. Então, quando a gente sabe respeitar o outro e se respeitar, nós somos livres. Então, que a gente possa levar essa mensagem, né, do João aqui como final do nosso estudo, que eu diminua para que o outro apareça. Então, que a gente sempre queira colocar o outro, que o outro se expresse, que o outro tenha a vez, né? Que o outro tenha a oportunidade. E aí, nisso, nós somos sempre livres, sempre libertos, porque não estamos comprometidos com ninguém. Carlito, me lembrei de uma cena daquele livro do Victor Hugo, Os Miseráveis, que o Jean Valjean, o militar que perseguia ele, no momento do suicídio, ele fica impressionado, né? Com a capacidade de amar do Jean Valjean, independente de tudo que ele fez contra ele, e ele se sentiu meio que, nossa, se existe, veio aquela consciência de culpa que o fez se jogar, né? E perder a vida, e pela visualização, pela pequena visualização ali naquele momento da liberdade do Jean Valjean de amar independente das situações que aconteceram ali naquele momento. Muito interessante, então, a liberdade que o amor proporciona, né? Muito bem colocado, Márcia. Isso mesmo. Então, essa liberdade de você muitas vezes se diminuir para que o outro apareça, né? Em benefício do outro. Então, por isso que os espíritos, eles falam muito bem do amor maternal, porque um dos maiores, o amor que mais se sacrifica é o amor de mãe, né? Esse é o amor mais sacrificado de todos os amores, porque a mãe se sacrifica pelo filho desde a concepção, né? O momento da gestação, a amamentação, é um sacrifício que é para a vida inteira. Isso eu estou falando da mãe que de fato assume o compromisso de ser mãe, né? Então esse é um sacrifício estupendo, porque é uma doação de vida. Você está doando a vida àquele ser sempre. Então, a mãe é uma doadora eterna. Então, ali é o prenúncio do amor máximo, né? Que a gente pode ter uma referência por aqui, nesse sentido. Que é o amor que nutre, é o amor que gera, é o amor que alimenta. Eu sou apaixonado por uma coisa chamada leite materno. Eu sou apaixonado por essa figura porque eu fico me perguntando como uma mãe pode gerar uma coisa tão preciosa como um leite materno? Algo que tem todos os nutrientes que substitui até a água por 6 meses. Então, olha que preciosidade é isso, né? Fruto do amor, fruto do sacrifício, né? E aí você cuida, você acalenta, você dá banho, você educa, porque o papel do pai sempre é secundário, né? A mãe é que é a atuante. Então, é o sacrifício, é o amor em movimento, é o amor em ação. Por isso, os espíritos falam tão bem das mães, né? Tão apaixonadamente da mãe, da mulher e do lar. Porque esse é o amor que se aniquila, que se anula, porque as nossas mães envelheceram para que nós rejuvenescêssemos. As nossas mães perderam vida para que nós tivéssemos o vigor da nossa. Então, quantas mães envelheceram prematuramente cuidando dos seus filhos? Então, isso é o amor, isso é a doação, né? Então, é isso que a Joana está falando, a liberdade de amar conscientemente. E, portanto, são livres. Carlito, só mais uma coisa. Teve uma fala tua que aí, né, no desenvolvimento, que tu disseste da liberdade não passa só pelo cognitivo, só pelo conhecer, pelo se esclarecer, mas sim pelo discernir, né? Ter uma capacidade crítica, uma capacidade reflexiva a respeito disso. E eu fiquei pensando, talvez acrescentasse um pouco mais para
sentir, né? Vibrar aquilo, porque quando a gente tem o conhecimento de algo, das leis morais, das leis universais, superiores, que primeiro a gente toma aquele conhecimento, não analisa muito, não coloca em prática, e depois a gente começa a fazer uma reflexão, faz um discernimento, uma capacidade mais reflexiva, para um próximo momento a gente verdadeiramente praticar, sentir, vibrar, e tudo que a gente faz já está em consonância com aquilo ali, sem tanto esforço, sem tanto pesar, porque é simples, já vibra dentro de ti, né? Isso, perfeitamente. Isso Kardec define muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz assim: para aqueles que ainda não conseguem compreender a doutrina espírita, falta-lhes um senso, o senso moral. Então, assim, para que nós ganhemos esse discernimento, que no sentido que a doutrina nos coloca, a gente carece de um senso, desse senso moral, que esse senso moral ele está para além de qualquer QI, né? Qualquer quociente de inteligência, ele está para além de qualquer racionalidade, porque você pode ser um homem muito culto, muito inteligente do ponto de vista do intelecto, mas você tem um senso moral muito baixo, e isso não faz com que você entenda a doutrina, faz com que você não consiga absorver aquele conteúdo na essência que a gente deseja. Enquanto outros, muitas vezes, não têm um grau de escolaridade muito grande, mas têm um senso moral muito desenvolvido e, portanto, têm uma sensibilidade, têm uma capacidade de gerenciar e de discernir isso absurdamente. Então, os conteúdos espíritas ou os conteúdos cristãos como um todo, eles requerem essa sensibilidade, eles requerem esse discernimento. Porque lembremos-nos aqui que os doutores da lei não foram capazes de entender Jesus, né? Mas os pescadores, os simples, os humildes, conseguiram muito bem captar a essência. Então, às vezes a gente conhece, mas a gente não discerne. E só mais lá para frente, quando a gente ganha esse senso, ganha essa sensibilidade através das experiências da vida, é que isso vai brotando em a nossa consciência. Então, as sementes são jogadas, mas não necessariamente elas germinam de imediato, elas carecem de um tempo, né? Então, às vezes, a gente é espírita, desde lá de adolescente, criança, ouviu falar disso, mas a gente não internalizou isso, não estudou, não amadureceu. E, às vezes, só lá na idade mais adulta é que a gente vai começar a realmente bem entender isso. E, às vezes, eu olho mesmo para mim, eu sou espírita desde criança, mas às vezes eu fico fazendo uma análise do Carlito de 5 anos atrás, e aí eu fico dizendo assim, meu Deus, há 5 anos atrás eu dizia tanta bobagem, eu falava tanta bobagem para esse povo, como eu queria ter esta cabeça que eu tenho agora, há 5 anos atrás. Mas é a maturidade, é a madureza. A cada tempo a gente vai tendo uma visão diferente. Um despertar diferente sobre a mesma coisa. Isso é que é interessante. Sobre a mesma coisa. Isso vai se ampliando, porque vai dependendo desse senso, vai dependendo das experiências que a gente vai atravessando, né? Eu acho interessante os adolescentes, porque eles querem ter sempre razão, né, os adolescentes. Às vezes eu converso com alguns e eles dizem assim para mim, professor, eu já sei de tudo, eu sei da vida, eu sei que isso é certo, que isso é errado. E aí eu olho para eles e digo assim, meus filhos, nunca questionem a maturidade de quem já viveu mais que vocês. Porque por mais que aquela pessoa não tenha instruções, e do ponto de vista intelectual, mas elas têm a maior riqueza, que é a experiência. E nada nos forja tanto do que as nossas experiências, do que viver, do que atravessar o processo. Então, por mais infantil que uma pessoa seja aos 40 e 50 anos, ainda assim a gente não pode igualar a uma mentalidade de um adolescente, porque aquele já viveu mais, ele já passou por mais experiências, ele tem mais conhecimento. E tem um provérbio chinês muito interessante que dizia assim, morre-se um idoso, incendeia-se uma biblioteca. Olha que interessante, né? Morre-se um idoso, incendeia-se uma biblioteca.
porque é muita experiência, é muita bagagem, né, que vai. Então, o que nos forja na vida são as nossas experiências. Não adianta eu falar de amor para quem nunca amou. Se eu falar de amor para quem nunca amou, ele não vai entender o que é amor. Não adianta eu falar de sofrimento, de perda de um filho para alguém que nunca perdeu um filho. Ele pode imaginar, mas ele não sabe o que é. Entende? Porque o que nos dá a sabedoria é a experiência, é o atravessar a experiência. Então, é a experiência que vai sendo o adubo do conhecimento que nós adquirimos. E é ele que vai fazendo florescer essa sementeira da vida, né? Que a doutrina nos proporciona. Então, acredito que seja bem por aí. Então, para muitas pessoas, falta experiência ainda. Tem o conhecimento, mas falta experiência. Eu estou querendo comentar o seguinte, né? Como que é maravilhoso participar. Depois de tanto tempo sem participar, eu já fiz o meu trabalho hoje, já coloquei o Bruce para dormir, entendi que eu saí de lá meia-noite. Vim, peguei minha amiga que perdeu uma filha, que chora pela filha até hoje, ouvindo o Carlito falar isso, tudo, como que eu aprendi hoje. Que delícia de estudo, muito, muito bom. Eu não participei falando porque eu estava trabalhando, eu vim fazendo o percurso andando, cheguei, entrei, e assim, eu falei que o estudo está tão bom que eu estou sem internet e não caiu o estudo, eu consegui chegar para pegar o Wi-Fi, eu sem internet, o estudo veio direto, porque eu precisava de participar, eu precisava de ouvir tudo que eu ouvi. Muita gratidão a todo mundo. Amei, estou amando, podem continuar, eu só queria falar isto. E para mim, assim, veio de encontro, todas as palavras, todas as colocações, tudo o que veio, assim, veio me enriquecer um pouquinho mais. Muito obrigada a todos. Seja muito bem-vinda sempre. Só para finalizar, a frase da Joana, quando ela diz que Gandhi fez o protótipo da liberdade, como isso é bonito, né? Só para a gente finalizar com esse raciocínio, porque a gente percebe esses grandes nomes que a gente sempre cita, a gente acabou de citar o Chico aqui, é uma amorosidade tão grande e traz uma liberdade dentro dessa grande tarefa incrível, né? Certa vez, eu e meu irmão, o Divaldo, estava aqui. O Divaldo sempre vinha antes da pandemia, ele sempre vinha fazer palestras aqui. Aí nós estávamos aqui, todo mundo tirando foto com ele e a gente estava trabalhando. E quando acabou, a gente foi tirar foto com ele, ele nos chamou a atenção. Então, ele falou assim, por que vocês não vieram no momento de tirar foto? Por que vocês estão vindo agora? Então, a gente pensou assim, nossa, que... E depois ele tirou uma foto sorrindo, abraçou a gente, mas ele chamou a atenção com uma liberdade, não é aquela figura apática, não é aquela figura passiva, embora esteja à frente de um movimento tão grande falando do amor e levando o amor para muita gente através da sua psicografia também, mas não é aquela figura que a gente olha e fala assim, nossa, que figura passiva, né? Então, eu vejo isso muito também quando eu estou lendo o Evangelho. Eu não vejo o Cristo nessa figura tão passiva e apática. Eu vejo ele com essa autoridade moral. E é bem interessante isso. E eu e meu irmão, nós ficamos assim, né? Felizes. Nossa, nós levamos uma bronca do Divaldo. Ficamos felizes por isso. Maravilha, né? Como é bom, né? Pegar uma bronca do Divaldo. Eu também queria, né? Coisa maravilhosa, né? Dele, tudo a gente recebe, até bronca. Então, assim, é justamente isso mesmo, né? Porque a gente tem essa ideia de que esses grandes vultos, eles aceitam tudo e estão ali à nossa disposição, né? E não é verdade, até porque isso não seria liberdade dentro do contexto que a gente está colocando, né? Porque o que é ser livre? É você se utilizar dos seus direitos e deveres nas horas certas, nas horas coerentes. Então, a partir do momento que você
sai daquele momento, né, que você coloca aí, que houve esse momento e você não se utilizou desse momento, e você está burlando o direito do outro, o direito do descanso, ou de fazer qualquer outra coisa que ele deveria fazer após aquilo, né? Então, assim, nunca é uma atitude de passividade. E eu me lembro de uma passagem do Evangelho, quando Jesus está indo do Sinédrio para o departamento lá de Pilatos, e ele faz aquela viagem lá ele vai para Caifás, vai para Anás, vai para Herodes, vai para não sei quem, e num desses percursos, um dos guardas dá uma bofetada no Cristo, né? Ele se acha no direito de dar uma bofetada em Jesus. Ele se acha livre para escarnecer do Cristo. E naquele momento Jesus olha para ele, fixa-lhe o olhar e diz assim: se eu errei, dá testemunha do erro, mas se eu não errei, por que me bates? Olha só, né? Então, é essa figura de autoridade, né? É essa figura que nos chama a atenção no momento certo, no momento correto, né? Então, o indivíduo livre é o indivíduo também que não é subserviente, porque aquele que é subserviente, ele não é livre, porque ele aniquilou-se. Então, a liberdade, eu volto a dizer, é quando você se respeita respeitando o outro. Então, a gente também carece de se respeitar, né? De se preservar. Então, todas as vezes que a gente se desrespeita, a gente também está indo de encontro ao nosso direito de ser livre.